Durante o século VI a.C., um rei persa movido por uma ambição implacável, chamado Ciro II, derrotou as três maiores potências do Oriente Próximo e lançou as bases do Império Aquemênida. Seu domínio se estenderia desde o Mar Mediterrâneo até as margens do rio Indo, formando o maior império que o mundo havia testemunhado até então. Sua notável habilidade de conquistar territórios extensos, aliada a uma postura surpreendente de respeito e clemência em relação aos povos subjugados, rendeu-lhe o título de Ciro o Grande. Nascido por volta do ano 600 a.C., na antiga região de Pérsis, Ciro era filho do rei de Anshan, Cambises I, e da rainha Mandana da Mídia. Ambos pertenciam à dinastia Aquemênida, descendendo do lendário rei Aquemenes, que governara a cidade de Anshan no final do século VIII a.C. O nome Ciro lhe foi dado em homenagem ao avô paterno, tornando-o assim Ciro II. Na tradição persa, seu nome original era Kourosh, que significa sol, uma reverência ao astro venerado na cultura local. Segundo o historiador grego Heródoto, do século V a.C., o avô materno de Ciro, o rei Astíages, então soberano do Império Medo, teve um sonho inquietante antes do nascimento do neto. De seu ventre grávido, Mandana fazia jorrar um fluxo de água que inundava todo o reino. Os conselheiros do rei interpretaram o sonho como um presságio de que o neto um dia tomaria seu trono. Temendo essa profecia, Astíages decidiu casar Mandana com Cambises I, um monarca de menor prestígio e influência, acreditando que um filho de tão modesta linhagem jamais teria forças para desafiá-lo ou derrubá-lo. Em um segundo sonho perturbador, Astíages viu seu império ser coberto por vinhas que brotavam do ventre de sua filha Mandana. A visão o deixou ainda mais alarmado, alimentando sua paranoia. Tomado pelo medo de perder o trono, ordenou que seu general mais antigo, Hárpago, tirasse a vida do bebê assim que ele nascesse. Contudo, Hárpago, incapaz de cometer tamanha atrocidade, repassou a tarefa a um de seus pastores de confiança, chamado Mitrídates. O destino interveio de forma inesperada. A esposa de Mitrídates havia acabado de dar à luz um bebê natimorto. Vendo nisso uma oportunidade, o casal decidiu poupar a criança real e criá-la como se fosse seu próprio filho, ocultando a verdade até mesmo de Hárpago. Quando o menino Ciro tinha apenas 10 anos de idade, um incidente mudou o curso de sua história. Durante uma brincadeira popular entre as crianças chamada Rei e Corte, ele puniu severamente o filho de um nobre por desobedecer suas ordens no jogo. O fato chegou aos ouvidos do rei Astíages, que ficou intrigado com a ousadia do garoto. Convocado à presença do rei, Mitrídates foi forçado a revelar a verdade. Ele confessou que havia enganado Hárpago uma década antes e criado o verdadeiro herdeiro em segredo. Diante da revelação, e lembrando-se dos sonhos proféticos que o assombravam, os conselheiros do rei interpretaram que o presságio já se realizara. O menino havia simbolicamente exercido a realeza no jogo, como se fosse mesmo destinado ao trono. Dessa forma, em vez de puni-lo, Astíages permitiu que Ciro fosse devolvido aos seus pais legítimos, na cidade de Anshan, dando continuidade a uma trajetória que mudaria para sempre os rumos da história. A fim de punir Hárpago por não ter cumprido sua ordem de eliminar o recém-nascido Ciro, o rei Astíages tramou uma vingança terrível. Mandou matar o filho de Hárpago, um menino de 13 anos, e o teve cruelmente esquartejado. A carne do garoto foi fervida, assada e transformada em um banquete. Sem revelar a origem da refeição, Astíages convidou Hárpago para o festim. Durante o jantar, o general comeu o prato servido, sem desconfiar de nada. Apenas ao final, foi surpreendido ao receber uma bandeja contendo a cabeça, as mãos e os pés de seu próprio filho. Apesar do horror da situação, Hárpago manteve a compostura e disse friamente: "Tudo o que meu rei faz me agrada." Mas por dentro jurava vingança. Levou os restos do filho para casa, os enterrou com dignidade e passou a tramar a queda do rei. Anos depois, em 559 a.C., Ciro foi coroado como rei de Anshan, após a morte de seu pai, Cambises, o primeiro. Naquele momento, Ciro ainda devia obediência ao Império Medo, comandado por seu avô Astíages. No entanto, o jovem rei não estava disposto a viver sob domínio alheio. Em 553 a.C., o conflito entre neto e avô teve início. Astíages ordenou que seu exército marchasse contra Ciro, ironicamente liderado por Hárpago. Mas o que o velho rei não sabia era que o general, consumido pelo desejo de vingança, havia sido o próprio instigador da rebelião de Ciro.
No momento decisivo, Hárpago traiu Astíages, desertando com suas tropas e unindo-se ao lado do neto. A guerra se estendeu por 3 anos sangrentos e culminou com a queda da capital Meda, Ecbátana. Ciro emergiu como novo soberano do Império Medo. Para garantir a paz e acalmar os antigos estados vassalos, ele poupou a vida do avô derrotado e selou uma aliança política ao casar-se com a filha de Astíages. Antes disso, Ciro já era casado com Cassandana, uma nobre persa por quem nutria profundo afeto. Juntos tiveram 2 filhos e 3 filhas. Contudo, como era costume entre reis da época, ele tomou outras esposas com o objetivo de consolidar alianças políticas. Com a queda de Astíages, Ciro voltou sua atenção para unir os 2 reinos aquemênidas de Parsa e Anshan, consolidando o coração da Pérsia. A conquista da Média e da Pérsia marcou o nascimento do Império Aquemênida, também chamado de Primeiro Império Persa, que viria a ser um dos maiores impérios da história antiga. Durante um período de instabilidade no Oriente, o rei da Lídia, Creso, viu uma oportunidade de ampliar seus domínios. Antes de agir, ele consultou o famoso oráculo de Delfos, que lhe deu uma mensagem enigmática: se atacar Ciro, um grande império será destruído. Convencido de que a profecia indicava a derrota dos persas, Creso marchou com suas tropas rumo à Capadócia, território sob o controle de Ciro. Esse avanço provocou o confronto conhecido como a Batalha de Ptérias, travada em março do ano 547 a.C. Nesse combate, os exércitos da Lídia e da Pérsia se enfrentaram de maneira brutal, mas a batalha terminou sem um vencedor claro, com pesadas perdas de ambos os lados. Após o impasse, Creso retirou seu exército de volta para Sardes, capital da Lídia, com o objetivo de se reorganizar e aguardar reforços vindos de seus aliados, Esparta, Egito e Babilônia. Ele acreditava que o rigor do inverno impediria Ciro de continuar a ofensiva. Contudo, contrariando as expectativas, Ciro decidiu agir de forma ousada. Em dezembro do mesmo ano, conduziu seu exército até Timbra, onde enfrentou forças lídias que o superavam em número. Foi então que seu general, Hárpago, sugeriu uma tática incomum: posicionar camelos ao redor dos arqueiros persas. Isso porque os cavalos lídios se aterrorizavam com o cheiro e a aparência dos camelos, o que causou caos entre as fileiras inimigas e desorganizou por completo a cavalaria da Lídia. Aproveitando-se da desordem, os arqueiros persas dispararam com eficácia devastadora, dando a Ciro uma vantagem decisiva. Logo após essa vitória, ele sitiou Sardes em 546 a.C. Após 14 dias intensos de cerco e combate, a cidade caiu, marcando a derrota de Creso e o fim do domínio lídio. Assim, mais uma poderosa nação do mundo antigo era absorvida pelo crescente Império Persa. Naquela época, Croesus era conhecido como o homem mais rico do mundo. E foi justamente de seu nome que nasceu a expressão que usamos até hoje: rico como Croesus. A imensidão de sua fortuna era tamanha que, após a conquista da Lídia pelos persas, o ouro passou a ser utilizado como moeda principal no império. Esse fato por si só já dizia muito sobre o legado de sua riqueza. Sobre o destino do rei derrotado, existem diferentes versões. Alguns relatos afirmam que Croesus foi executado, queimado vivo. Outros, no entanto, acreditam que ele sobreviveu e acabou se tornando conselheiro do próprio Ciro, o Grande. O rei persa tinha o costume de cercar-se de conselheiros vindos de diversos contextos, inclusive antigos inimigos. Ele valorizava a sabedoria acima das rivalidades. Em certa ocasião, Ciro declarou: amamos a nós mesmos, apesar das nossas falhas, e devemos amar nossos amigos da mesma maneira. Todos os homens carregam imperfeições. Quem procura um amigo sem defeitos, jamais encontrará o que deseja. Posteriormente, Ciro encarregou um lídio chamado Páctias de transportar a fortuna de Croesus até a Pérsia. Contudo, Páctias se aproveitou da missão para desviar o ouro, contratar mercenários e liderar uma revolta contra os persas. Ciro respondeu com firmeza. Reprimiu a rebelião de forma rápida e decisiva. Restabelecido o controle, ele consolidou o domínio persa sobre toda a região da Anatólia. Ciro ordenou que Páctias fosse capturado com vida. Mas o destino final do traidor permanece um mistério envolto em sombras. Enquanto alguns reinos ousaram resistir à ascensão persa, outros, mais prudentes, preferiram submeter-se de forma pacífica. Esses últimos reconheceram não apenas o poder militar de Ciro, que havia vencido o influente Astíages, mas também sua reputação de governante justo, que tratava seus súditos com dignidade e respeito. O grande rei persa certa vez declarou com sabedoria:
Sempre que tiver a chance, haja como um libertador. Liberdade, dignidade e prosperidade, esses três elementos juntos formam a verdadeira felicidade da humanidade. Se você conceder todos eles ao seu povo, o amor deles por você jamais se apagará. Por volta do ano 540 a.C., Ciro já havia conquistado o reino de Elam, localizado a leste da Mesopotâmia, e tomado sua capital Susa. Com isso, as fronteiras do Império Persa se estenderam ainda mais, alcançando as portas do poderoso Império Neobabilônico. Naquela época, a Babilônia era governada pelo rei Nabonido, um monarca que havia assumido o trono por meio de um golpe de Estado. Essa ascensão ilegítima o tornara profundamente impopular entre os próprios babilônios. Muitos acreditavam que sua tomada de poder havia provocado a ira de Marduk, o principal deus da cidade. Por essa razão, o povo começou a enxergar em Ciro não um conquistador, mas um possível libertador enviado pelos deuses. No ano 539 a.C., Ciro derrotou decisivamente o exército babilônico na Batalha de Ópis. Poucos dias depois, conquistou a própria cidade da Babilônia, considerada na época a maior e mais impressionante metrópole do mundo antigo. A vitória foi alcançada graças a uma tática ousada e engenhosa. As muralhas da Babilônia se erguiam a mais de 106 metros de altura e eram protegidas por um profundo fosso abastecido pelas águas do rio Eufrates. Para superar esse obstáculo, Ciro ordenou o desvio do curso do rio para um canal próximo. Isso fez com que o nível da água baixasse consideravelmente, permitindo que os soldados persas atravessassem o leito raso e invadissem a cidade sob o manto da escuridão. Diante do cerco bem-sucedido e da entrada repentina das tropas inimigas, Nabonido se rendeu sem resistência. Assim ele se tornou o último rei independente da Babilônia, encerrando uma era que havia começado milênios antes com os povos sumérios e acadianos. Foi o fim de uma civilização antiga e o nascimento de uma nova ordem sob o domínio do Império Persa. A queda da grandiosa Babilônia foi registrada de forma memorável em um antigo texto babilônico gravado em uma tábua de argila, conhecido como a Crônica de Nabonido. Alguns estudiosos acreditam que esse relato tenha sido, na verdade, uma peça de propaganda elaborada pelos sacerdotes devotos ao deus Marduk. Eles teriam escrito o texto com o intuito de difamar o rei Nabonido, após sua controversa tentativa de impor o culto a Sim, o impopular deus da lua. Depois de realizar a impressionante conquista da Babilônia, o rei persa proclamou com orgulho: Eu sou Ciro, rei do universo, o grande rei, o rei poderoso, rei da Babilônia, rei da Suméria e da Acádia, rei dos 4 cantos da terra. Apesar de se tornar o homem mais poderoso de seu tempo, Ciro manteve uma postura de humildade e nobreza ao longo de toda a sua vida. Sua personalidade justa e compassiva nunca foi corrompida pelo poder. Em uma de suas reflexões mais célebres, ele afirmou: Na minha experiência, é mais raro encontrar homens que reagem à boa sorte com humildade e generosidade do que aqueles que enfrentam as dificuldades com bravura. Logo após conquistar Babilônia, Ciro ordenou a redação de um decreto que foi gravado em um artefato de argila que viria a ser conhecido como o Cilindro de Ciro. Esse documento é frequentemente elogiado por historiadores e estudiosos modernos como a primeira carta de direitos humanos da história. O cilindro estabelecia a restauração dos templos e das práticas religiosas tradicionais, além de conceder liberdade aos povos deslocados. Entre eles estavam os judeus, que, por ordem de Ciro, foram autorizados a retornar às suas terras de origem. Essa política de liberdade e reconciliação está registrada nos livros de Isaías e Esdras, da Bíblia hebraica, onde se narra como o povo judeu, exilado décadas antes por Nabucodonosor, finalmente pôde voltar para casa, graças ao gesto magnânimo de Ciro o Grande. No distante século VIII a.C., o profeta israelita Isaías proclamou algo surpreendente. Ele chamou Ciro de Messias, o ungido do Senhor, e o apresentou como um salvador enviado por Deus. Ciro, o rei persa, recebeu assim uma honra sem precedentes. Foi o único estrangeiro da história a ser reconhecido como Messias pelo povo judeu. Embora pouco se saiba sobre as crenças pessoais de Ciro, muitos acreditam que ele tenha sido um devoto seguidor do zoroastrismo, uma antiga fé persa que reverencia uma única divindade, Ahura Mazda. Essa religião monoteísta foi fundada por um reformador espiritual chamado Zoroastro, por volta do século VI a.C., e é considerada uma das mais antigas do mundo.
Seu legado influenciaria profundamente o desenvolvimento posterior de crenças como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Visionário tanto em política quanto na arte da guerra, Ciro foi responsável por implementar diversas estratégias revolucionárias. Entre suas inovações mais notáveis está a criação de uma tropa lendária conhecida como os Imortais, uma unidade de elite composta por 10.000 guerreiros. Esses soldados tinham uma função dupla. Serviam como infantaria pesada nos campos de batalha e também como guarda-costas pessoais do rei. Eram tão bem treinados e disciplinados que se tornaram motivo de temor entre todos os seus adversários. O nome Imortais vinha da impressionante política de reposição imediata. Cada vez que um deles caía em combate, ficava doente ou era ferido, outro assumia seu lugar quase que instantaneamente, mantendo o número sempre fixo em 10.000 homens. Ao contrário de muitos conquistadores, Ciro não buscava apagar as culturas dos povos que subjugava. Pelo contrário, ele as respeitava e frequentemente incorporava seus costumes, formas de governo, vestimentas e tradições administrativas. Sob sua liderança, o Império Persa não era apenas uma potência militar, mas também um espaço de diversidade e integração cultural. Seu império tinha 4 capitais principais: Pasárgada, Ecbátana, Babilônia e Susa. Cada uma delas possuía certo grau de autonomia local, mas todas mantinham lealdade ao trono persa. Essa política de respeito e descentralização ajudou a manter a estabilidade e a prosperidade por muitos anos e transformou Ciro em uma lenda viva. O vasto território do Império Persa foi organizado de forma eficiente em 26 províncias, conhecidas como satrapias. Cada uma delas era administrada por um sátrapa, uma espécie de governador local responsável pela arrecadação de tributos e pela manutenção da ordem. Para garantir o equilíbrio do poder e evitar abusos, Ciro nomeou também secretários de Estado e generais, que supervisionavam os sátrapas e atuavam como representantes diretos do rei. Esse sistema administrativo foi tão eficaz que acabou sendo preservado por governantes posteriores, inclusive por Alexandre o Grande, que conquistaria a Pérsia cerca de 2 séculos mais tarde. Com as riquezas obtidas por meio de suas conquistas militares, Ciro financiou extensas campanhas de obras públicas e construção. Ao mesmo tempo, reduziu os impostos cobrados dos povos conquistados, o que lhe garantiu grande popularidade entre seus súditos. Ele acreditava que a generosidade era essencial para o verdadeiro sucesso. Como disse certa vez, o sucesso sempre exige maior generosidade, embora muitos, cegos pela escuridão do próprio ego, o confundam com uma oportunidade para mais ganância. Acumular riqueza não é o objetivo final, mas um meio para construir algo maior. Hoje, ela só nos serve como ferramenta para conquistar novos amigos. Quanto à sua morte, os detalhes permanecem envoltos em mistério. Segundo o historiador Heródoto, Ciro o Grande encontrou seu fim lutando contra uma feroz tribo nômade conhecida como os Massagetas. Na tentativa de evitar o conflito, Ciro chegou a pôr casamento à rainha dos Massagetas, Tomíris, que havia recentemente perdido o marido. A soberana, porém, rejeitou a oferta, deixando claro que não aceitava alianças forçadas e exigiu que o rei persa se retirasse de suas terras. Ciro, determinado a expandir seu império, recusou-se a recuar e preparou-se para o combate. Astuto, ele traçou uma estratégia baseada no desconhecimento que os massagetas tinham sobre o álcool. Posicionou parte de seu exército, os soldados mais fracos, como isca, deixando grandes quantidades de vinho ao seu alcance, enquanto se escondia com suas tropas mais experientes e preparadas, esperando o momento certo para atacar. Assim, mesmo diante da morte, Ciro demonstrava engenhosidade e coragem, qualidades que eternizariam seu nome entre os maiores líderes da história. Os Masságetas, liderados pelo único filho da rainha Tomíris, caíram na armadilha preparada por Ciro e acabaram massacrando os soldados persas mais fracos, aqueles deixados estrategicamente com grandes quantidades de vinho. No entanto, à medida que os guerreiros nômades se entregavam à embriaguez, Ciro lançou seu ataque. Surpreendidos e indefesos, os massagetas foram derrotados brutalmente, e o filho da rainha foi capturado. Devastado pela vergonha e pela derrota, o jovem cometeu suicídio, um ato que inflamou a fúria de Tomíris. Consumida pelo luto e pela sede de vingança, a rainha guerreira reuniu seu exército e partiu em direção ao campo de batalha para confrontar pessoalmente Ciro.
Em dezembro do ano 530 a.C., as forças da rainha esmagaram o exército persa e Ciro, o Grande, foi morto. De acordo com antigos relatos, Tomíris mandou decapitar o corpo do rei persa e, com crueldade calculada, mergulhou sua cabeça em um recipiente cheio de sangue, dizendo: "Beba o seu sangue." Após a batalha, os persas foram autorizados a recolher o corpo de seu rei. Ciro foi então sepultado com honras na cidade de Pasárgada, sua capital favorita, cercado pelos jardins que tanto amava. Seu corpo foi colocado para descansar dentro de um caixão de ouro, acompanhado por diversos tesouros. A inscrição gravada em sua tumba ressoava com simplicidade e humildade: "Seja você quem for e de onde vier, pois sei que você virá. Eu sou Ciro, que conquistou o império dos persas. Portanto, não me inveje este pedaço de terra que cobre meus ossos." No entanto, os tempos turbulentos que se seguiram trouxeram destruição. Os tesouros do túmulo foram saqueados durante o caos da invasão da Pérsia por Alexandre o Grande. Mesmo assim, Alexandre, admirador confesso de Ciro, fez questão de restaurar sua tumba, reconhecendo a grandeza do rei que tanto o inspirava. Esse respeito nasceu em parte da leitura da obra de Xenofonte, um filósofo e historiador grego que escreveu a famosa Ciropédia, ou A Educação de Ciro, uma biografia idealizada que retratava o monarca persa como o modelo do governante justo e sábio. Apesar das muitas guerras e séculos de mudanças, o túmulo de Ciro o Grande ainda resiste, como um testemunho silencioso da vida de um dos líderes mais extraordinários da história. O renomado filósofo grego exaltou a figura de Ciro, o rei da Pérsia, com palavras que atravessaram os séculos. Ele tratava seus súditos com honra e zelo, como se fossem seus próprios filhos, e eles, em troca, o veneravam como se fosse um pai. Ao longo da história, Ciro o Grande passou a ser lembrado não apenas como um conquistador brilhante, mas também como um rei filósofo, um governante ideal, admirado tanto no Oriente quanto no Ocidente pela sabedoria e justiça de suas ações. Entre suas muitas máximas, certa vez declarou: "A brevidade é a alma da liderança. Falar demais denuncia a insegurança de um comandante. Seja direto, claro e firme. Diga o que precisa ser dito com lógica simples e irrefutável. Depois, apenas avance." Foi com essa combinação de firmeza, generosidade e pensamento estratégico que Ciro ergueu o primeiro império persa, transformando-se numa lenda viva e cravando seu nome como uma das figuras mais influentes de toda a antiguidade. E assim se encerra mais um capítulo dessa jornada épica. Se você gostou da história de Ciro, curta, comente e inscreva-se para acompanhar outras narrativas fascinantes como esta.